Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. É uma alegria estarmos juntos novamente. Dessa vez não estamos no templo, né? Não estamos juntos, mas cremos também que o Senhor estará conosco nesse momento, nos abençoando enquanto nós o louvamos, nós o adoramos. É um momento de estarmos juntos, é um momento em comunhão também, mesmo longe, nós entoarmos louvores ao Senhor para glorificar o nome dele. Amém? Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, 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 Cante ao Senhor que Ele é santo, só Tu és santo, só Tu és santo. Não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus, só Tu és santo, só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus, só Tu és santo, só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Desça Tua presença aqui neste lugar. Envia os Teus anjos aqui neste lugar. Desça Tua presença
diante dos meus olhos venha a tua glória. Quero ver-te, Jesus. Quero ver-te, Jesus. Santo, Santo, digno, digno é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Santo, Santo, digno, digno é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Desça da presença aqui neste lugar. Envia os teus anjos aqui neste lugar sobre a minha vida. Sobre a minha vida venha o teu perdão. Diante dos meus olhos venha a tua glória. Quero ver-te, Jesus. Quero ver-te, Jesus. Sobre a minha vida venha o teu perdão. Diante dos meus olhos venha a tua glória. Quero ver-te, Jesus. Quero ver-te, Jesus. Santo, Santo, digno, digno é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Santo, Santo, digno, digno é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Desça tua presença aqui neste lugar. Lá em Mateus 6, os versículos 26 a 30, dizem assim: Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Com esse versículo, eu deixo essa canção para confiarmos mais no Senhor nesses dias tão difíceis. Entrego teu caminho ao Senhor. Entrego teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrego teu caminho ao Senhor. Entrego teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Fará sobressair tua justiça como a luz. Fará sobressair tua direita como o
sol do meio-dia. Fará sobressair tua justiça como a luz, como a luz. Fará sobressair tua justiça como o sol do meio-dia. Descansa o coração no Senhor, descansa o coração no Senhor, confia nele e ele tudo fará. Descansa o coração no Senhor, descansa o coração no Senhor, confia nele e ele tudo fará. Fará sobressair tua justiça com a luz. Fará sobressair tua direita como o sol do meio-dia. Fará sobressair tua justiça com a luz. Fará sobressair tua direita como o sol do meio-dia. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas
das riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a para sempre. Amém. Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Pastor Narciso. Essa noite eu quero transmitir uma mensagem de Deus ao seu coração. E abra lá comigo a tua palavra em 3 João, versículo 1 ao versículo 4. Para não ter nenhuma dúvida, 3 João, capítulo 1. Na verdade é só um capítulo que essa carta tem. Lerei só o versículo 1 ao versículo 4. Se você já achou, leia comigo. Se você ainda não encontrou, observe o que esse pastor irá ler. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Vamos falar com Deus? Vamos orar? Em casa, as famílias, todos os irmãos, aqueles que estão sozinhos, vamos falar com Deus, se bem que você não está sozinho, porque o Deus Todo-Poderoso está do teu lado e abençoando a tua vida. Ninguém de nós está sozinho. Deus, Ele cuida de cada um de nós e se faz presente. O Deus Emmanuel é sempre conosco. Então, mas eu quero que vocês fechem os olhos. Vamos falar com Deus nessa noite. Vamos falar com Deus Todo-Poderoso. Deus querido, Deus amado, aqui estou, ó Pai, para transmitir esta palavra aos seus filhos. Eu não sei, ó Pai, se algumas pessoas ouvirão somente essa noite, mas talvez algumas pessoas ouvirão, ó Pai, durante a semana. Que o Senhor, ó Pai, ilumine o coração destes que estão ao vivo, dessas pessoas, ó Pai, que irão ouvir depois também. E que o Senhor, ó Pai, possa falar aos corações deles, possa fortificar esses corações, ó Pai, que eles possam abrir o coração para que o seu Espírito haja, ensinando, orientando, conduzindo, ó Pai, onde o Senhor quer. E assim como também a minha vida, Senhor, que eu seja, Senhor, um canal de bênção aos seus filhos, que o Espírito Santo também tenha a liberdade de agir em minha vida, agir em meu coração, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. É interessante, irmãos, observarmos um texto como esse. E esta noite eu quero ser muito pontual em relação à palavra, mas uma palavra de extrema relevância. Quando João ele escreve essa carta, logo na terceira carta, ele
faz algo que me chamou a atenção. Ele diz assim, nas suas palavras: Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. É interessante, irmãos, observarmos isso, que ele está orando, ele está colocando aquele irmão, olha, eu peço a Deus para que Deus continue abençoando a tua vida, para que você seja bem-sucedido, em outras palavras. Para que você não apenas seja bem-sucedido, como você também tenha saúde. Ou seja, estar bem, aqui como vai a tua alma, significa que aquela pessoa, ela é uma pessoa que era um homem de Deus, e ali o homem de Deus que escrevia para ele, estava preocupado com ele e estava desejando que ele fosse cada dia melhor em tudo que ele fizesse. É uma atenção muito gentil com o bem-estar de uma pessoa. Com o destinatário dessa carta, que nós vemos aqui no versículo 1, ele faz votos. Assim como também eu poderia nesta noite começar esta palavra dizendo a você: eu desejo que você também vá bem. Em todos os aspectos. Materiais, bem-estar físico, como também bem-estar na sua alma. E quando eu falo alma, é o nosso pensamento, é a nossa mente. Porque muitas vezes nós olhamos as pessoas de longe e vemos essas pessoas sorrindo. Vemos essas pessoas, às vezes, cantando na rua, andando, mas às vezes a mente está tumultuada. E é interessante que o apóstolo aqui o homem de Deus, ele faz uma distinção, ele olha o homem, ele faz uma distinção entre o bem-estar físico, entre o bem-estar espiritual, entre o bem-estar emocional. Ou seja, ele olha o homem no seu ser completo. E esta noite, irmãos, eu quero nesta palavra chamar essa atenção para isso. Porque eu também desejo que vocês possam estar bem em todos os sentidos da vida. Eu peço que vocês possam ser abençoados de corpo e alma. Eu peço que vocês possam ser abençoados em todas as áreas da vida de vocês. Ou seja, que vocês tenham saúde individual, que a saúde da família esteja bem, que a saúde comunitária, poderia dizer assim, esteja tudo bem, a saúde social. Interessante, irmãos, que esse texto ele é repleto de amor. Amor de um pelo outro. Amor de um irmão pelo outro. E é interessante que quando nós amamos o outro, nós também estamos obedecendo a Jesus. Nós também estamos obedecendo àquele que nos amou e nos amou primeiro. Então, nesta noite, irmãos, eu quero convidar você, no primeiro momento, a ser regido pelo amor. A cada passo ser conduzido pelo amor, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. É o irmão se preocupando com o outro irmão. É uma vida se preocupando com outra. E nós também podemos fazer isso. Nós também podemos, enquanto não estamos fisicamente ali na igreja, vendo aos domingos os nossos irmãos, até que esse momento passe, nós podemos orar um pelo outro. Nós podemos desejar que os nossos irmãos estejam bem, prosperidade, estejam bem na área financeira, na área emocional, na área espiritual, na área familiar. Ou seja, nós devemos olhar esses irmãos e desejar que Deus os abençoe em todas as áreas da vida deles. E é interessante quando Jesus ele é indagado sobre qual era o maior mandamento, Jesus ele vai dizer assim que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então nós também estamos cumprindo um mandamento. E mandamento é dever. Eu preciso fazer e você precisa fazer. E quando nós amamos, nós automaticamente nós estamos cumprindo aquilo que Deus tem na nossa vida. E é importante olharmos tudo isso, porque essa carta de 3 João é uma conversa entre dois irmãos, mas é uma conversa de grande profundidade, uma conversa muito relevante e que nós podemos aprender.
Tem coisas que têm urgência, irmãos. Às vezes, essa semana, você pode pegar pessoas que você conhece e mandar um WhatsApp, mandar um vídeo, conversar com pessoas pelo telefone, conversar com vidas e dizer o quão importante essas vidas são para vocês. E é interessante observarmos isso, porque só você sabe a urgência das coisas. Só você sabe a urgência para falar com as pessoas que você ama. Só você sabe a urgência para falar com Deus. E é interessante observarmos isso, porque aqui tem uma grande realidade espiritual, porque quando nós servimos em amor, nós automaticamente nós fazemos o amor de Deus crescer cada dia mais. E é interessante, irmãos, porque quando nós olhamos um texto como esse, a vida ela é cheia de imprevisto. E o próprio Jesus diz assim: no mundo tereis aflições. Ou seja, se no mundo tereis aflições, ali não está isentando nenhum homem, nenhuma mulher de passar por aflições. Ali a palavra de Jesus ela é objetiva a todas as pessoas. E nós teremos lutas, nós teremos dificuldade. Só que uma coisa é você viver uma dificuldade sozinho, uma dificuldade que você olha para um lado e não vê ninguém, olha para o outro e não vê, enfim, se sente sozinho. Agora é diferente do que você estiver passando por algo e lembrar que você tem um irmão, que você tem um amigo, que você tem alguém que ama você, alguém que te vê como uma pessoa especial. Eu fico imaginando essa carta chegando àquele que foi endereçado a ela, e quando essa carta chegou, e você entender que existia um homem de Deus, uma pessoa que tinha muita fé em Deus, dizendo assim: olha, eu desejo que você vá bem, eu desejo que você prospere, eu desejo que você seja abençoado. E é interessante, irmãos, que quando nós aprendemos isso, essa grande realidade espiritual, nós aprendemos que se praticarmos isso no dia a dia, nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que homens que vivem no mundo, um mundo individualista, mas nós vivemos um mundo onde nós não vivemos o individual, nós vivemos uma vida ao lado de Deus e não nos sentimos mais sozinhos. Nós fazemos parte de uma família. E essa família é a família de Cristo. Por isso já não trabalho mais a palavra, a vida individual, porque a partir do momento que nós cremos em Jesus, nós participamos da família de Cristo e da família eterna. E é interessante observarmos isso, porque quando nós agimos dessa forma, nós aprendemos a servir em amor, e esse amor a cada dia vai ampliando, a cada dia vai crescendo, a cada dia Deus vai abençoando, que o amor vai crescendo dentro da comunidade. Então, neste mês em que comemoramos o Natal, é importante entendermos isso, porque o Natal, ele nada mais é do que o amor de Deus por nós. E nós, então, precisamos dizer esse amor às pessoas, nós precisamos viver o amor a essas pessoas também que nós estamos com elas, seja pessoas que conhecemos ou pessoas que talvez nem conheçamos, ou não conhecemos melhor, ou não conhecemos ainda, melhor dizendo. E é interessante observarmos isso, porque o mundo ele fala tanto de paz. Nós sabemos que a paz é algo que o homem muito procura. A paz é algo que o homem busca. Só que muitas vezes o homem ele busca essa paz de forma errada. Ele não busca em Deus. Ele busca paz nas riquezas, ele busca paz nas amizades, nem sempre amizades verdadeiras. Ele busca paz em outras coisas. Mas a Bíblia, irmãos, ela nos ensina que a paz ela só é verdadeiramente plena quando ela vem de Deus. Quando a paz vem de Deus, nós podemos viver como essa dimensão espiritual que a Bíblia está dizendo aqui. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde. E é interessante observarmos isso, porque quando ele tinha prosperidade e saúde, e lá um pouco depois, ali à frente do próprio texto, vai dizer que ele também tinha vida com Deus, porque ele tinha bom testemunho.
E é interessante, irmãos, que nós vivemos num mundo em que o conflito, ele acontece, mas o conflito, eu posso garantir para você, que não é um conflito entre duas pessoas. Não, nem entre duas nações poderosas, mas é entre o homem e Deus. O conflito, volto a dizer, é entre o homem e Deus. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso, entre o homem e Deus? Sim. Todos os conflitos humanos, todos os conflitos que nós conhecemos, está na falta da paz que o homem tem entre o Criador e ele. E o Criador, então, não dosa a vida dele e não conduz a vida dele, não direciona a vida dele, então ele se torna um ser violento, se torna um ser inseguro e hostil. Então, eu posso afirmar para vocês, e isso para ficar bem claro para vocês, que o conflito não está entre duas pessoas. O conflito não está entre nações. O conflito está entre o homem afastado de Deus. O homem afastado de Deus, ele traz para si, para o seu coração, violência, insegurança, ele traz para si hostilidade. É por isso que nós vivemos nos nossos dias, irmãos, momentos em que muitas pessoas não se entendem, porque não há paz com Deus. Porque não há mais a unidade como havia aqui nesse texto. Não há mais unidade com Deus Todo-Poderoso, e se não há mais unidade com Deus Todo-Poderoso, imagine com o próximo. E é interessante, nós podemos aprender com isso, irmãos, nós podemos aprender com esta palavra, porque se nós amarmos uns aos outros, nós estamos cumprindo o mandamento. E se nós amarmos uns aos outros, nós fazemos bem um ao outro. Porém, se estivermos na contramão disso, estivermos na contramão, a Bíblia diz em Isaías 59, versículo 2, diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre o vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, para que vos não ouça. Ou seja, o homem, ele não ouve Deus, porque ele mesmo se torna pecador. É por isso que eu chamo essa atenção para um texto como esse, para dizer para toda a igreja que é possível amar o próximo, amar a igreja, amar as pessoas. E quando nós amamos as pessoas, nós estamos quebrando um ciclo de morte que existe no mundo, que o mundo muitas vezes não busca a paz de Deus, e o mundo vive afastado de Deus, vive separado de Deus, vive fugitivo de Deus. Mas nós somos como esses irmãos aqui. Nós somos chamados a conhecer um ao outro pelo nome. Nós somos chamados a conhecer um ao outro e ali, olha, dizer assim: irmão Wagner, irmã Ângela, irmãos, olha, eu oro por você, o seu sofrimento é o meu sofrimento, a sua dor é a minha dor, ou seja, você não está sozinho. Quando nós fazemos isso, nós cumprimos a vontade de Deus. Só que para isso acontecer numa dimensão mais profunda, nós precisamos entender, irmãos, que o mundo, ele está ferido. E que a igreja, ela é um instrumento de Deus para falar do amor de Deus a um mundo tão distante um do outro. Um mundo onde os homens não têm paz, porque estão separados de Deus. E separados estão de Deus, eles não conseguem viver uma dimensão como esta desse texto nunca, que é olhar um para o outro e dizer assim: olha, você está bem espiritualmente, eu desejo que você seja bem materialmente, enfim, que você seja próspero em tudo que você faz. E as pessoas às vezes vivem o individualismo, as pessoas vivem um momento que parece que a vida ela só tem um sentido, que é ganhar, não importa se eu preciso pisar em alguém. E é interessante, irmãos, observarmos isso, que quando nós temos amor um ao outro, automaticamente a paz, ela vem sobre o nosso coração. E a paz de Cristo, ela não significa ausência de perigo, ou conflitos, ou perseguição, mas significa que com a paz de Cristo, com o amor de Cristo ao nosso lado, nós somos mais do que vencedores.
porque nós aprendemos a vencer todos os obstáculos da vida com a paz de Cristo. Nós aprendemos a vencer todos os conflitos da vida com Cristo ao nosso lado. Nós aprendemos a viver todas as perseguições do nosso tempo com Deus ao nosso lado. Por quê? Não estamos sozinhos. É isso que o mundo ainda não sabe, as pessoas que não conhecem Jesus não conhecem. E é interessante observarmos isso, irmãos, porque Jesus, ele promete que ele nunca deixaria a nossa vida sozinha. Ele não deixaria a nossa vida desamparada. Ele deixaria a nossa vida, com certeza, com a presença do Deus Todo-Poderoso, do Deus maravilhoso. E é interessante, irmãos, observar que esta noite eu quero convidar você a fazer duas coisas muito práticas em sua vida. Primeira delas, amar as pessoas. Amar as pessoas como você mesmo. E a primeira, né, eu poderia dizer assim, amar a Deus. E a segunda, para ficar bem claro para você, é amar ao próximo como a ti mesmo. E é interessante, se nós amarmos uns aos outros, com certeza Deus nos abençoará tremendamente. Deus nos abençoará grandemente. Porque quando nós amamos a Deus, quando nós cremos que Deus ele está no controle de tudo, nós oramos uns pelos outros dentro da igreja, crendo que os nossos irmãos irão bem, a vida deles prosperará. Por que não dizer financeiramente? Por que não dizer espiritualmente? Por que não dizer em todas as áreas da vida? E é importante, irmãos, um texto como esse, porque ele me chama a atenção de uma forma maravilhosa. Olha só o que diz o texto: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ou seja, você é uma pessoa que eu desejo que esteja tudo bem, e eu peço a Deus que você seja feliz, porque a tua felicidade é a minha felicidade. Quando nós cremos em Jesus, quando nós confiamos em Jesus, grandes coisas acontecem. E quando nós falamos do amor de Jesus para outras pessoas, irmãos, sem dúvida nenhuma, o Senhor nos abençoa tremendamente. O Senhor nos fortalece grandemente os nossos corações. Por isso, nesta noite, irmãos, eu quero te convidar a fazer algo que é muito simples de fazer, que é amar os seus irmãos, que amar vidas, é entender que elas são especiais para Deus. O homem, ele precisa de paz com Deus. O homem, para isso acontecer, ele precisa retirar muitas vezes aquilo que atrapalha a vida com Deus. E é interessante observarmos isso, porque como nós fazemos isso? Como nós podemos trabalhar essa questão do perdão em nossa vida? Amando a Deus e dizendo assim: Senhor, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor tem a mim como especial, mas eu pequei, eu errei. E quando nós reconhecemos que somos pecadores, o sangue do Cordeiro tira o pecado do mundo e tira o nosso pecado. E é interessante observarmos isso, porque a Bíblia diz claramente: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou. Ou seja, Ele pagou o preço. Ele pagou o preço sobre isso. Eu vou ler o texto todo. Diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos como por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 59, versículo 4 e 5. Quer viver bem? Viva bem com o próximo, viva bem com Deus, viva bem com você mesmo. Às vezes, irmãos, para viver bem com Deus, é necessário fazer aquilo que o pastor acabou de dizer: pedir perdão a Deus, perdoar a si mesmo.
Pastor, por que perdoar a si mesmo? Porque às vezes nós precisamos perdoar a nós mesmos. Às vezes nós falamos, não faremos isso e fazemos. E às vezes fica uma reserva no nosso coração contra nós mesmos. Pode parecer estranho isso, mas já vi muitas vezes acontecer isso. Pessoas que não caminham porque não se perdoam. Então perdoe a si mesmo. Você é um ser humano. Você pode acertar, como pode errar. Bom seria se você só acertasse. Mas se você errar, se você errou, perdoe a si mesmo. Peça perdão a Deus. E é interessante que quando nós estamos vivendo em paz com Deus, nós temos facilidade de viver com as pessoas. Nós temos facilidade de amar as pessoas, de transmitir esse amor às pessoas. E é interessante, irmãos, observarmos isso, porque quando nós estamos com a presença de Deus ao nosso lado, eu volto a dizer que a paz de Deus ela excede todo entendimento humano e vai além de todas as circunstâncias. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus ele nos chama por filho. Deus ele nos chama pelo nome. Deus ele conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa vida. Então, nesta noite, eu quero dizer para você algo muito simples. O pastor acabou de ler agora uma palavra que diz assim, que um homem de Deus, ele escreveu uma carta a um outro homem de Deus, dizendo a ele, eu desejo que você vá bem em todas as áreas da vida de vocês. Desejo que você vá bem. E eu desejo também que você esteja bem e vá bem. Que o Senhor te abençoe em todas as áreas da sua vida. Só que não esqueça também de abençoar vidas, de amar vidas. E com certeza Deus fortalecerá muito o seu coração e a sua vida. Ou seja, essa carta é muito fácil de entender. Aqui um homem amava um irmão. Amava um irmão de coração. E ele desejava que ele fosse bem. E ele continuasse no caminho de Deus. É o que eu desejo para você. Que você ame a sua igreja, que você ame a sua família, que você ame primeiro, principalmente a Deus. E que tudo em tua vida seja abençoado por Deus. João 10, versículo 28 e 30 diz assim, eu lhes dou a vida eterna e nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatarás da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Volta a ler, irmão, desculpem. Volta a ler o versículo 29. Diz assim, meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Eu e o Pai somos um. Então, o Pai vivia em unidade com o Filho, e nós também somos chamados a viver um com o outro. E que Deus abençoe grandemente a nossa vida, em nome de Jesus. Esta palavra é uma palavra muito objetiva, não posso me delongar muito, mas eu desejo que você prospere em tudo aquilo que você fizer. Tudo que você fizer, prospere. Principalmente a sua vida espiritual prospere. E que tudo seja para a honra e glória de Deus Todo-Poderoso. Amém. Vamos orar. Deus querido, Deus amado, aqui estou, Pai, com os seus filhos. Que o Senhor ilumine, Pai, esses corações. Ilumine vidas. Fortaleça corações, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, possa enriquecer a igreja de Cerqueira César. Fortalecer irmãos, que haja, Senhor, cada dia mais amor entre eles, entre nós, que o Senhor, ó Pai, nos dê força para seguirmos os seus mandamentos. E eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Um grande abraço. Até mais. Tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. O frio da noite